Então, gente, vamos reiniciar no horário certinho para poder acabar sem cansar demais vocês. Esse slide, vocês estão vendo que algumas coisas que eu anotei para problematizar o filme, hein? Questões que são apresentadas no filme que são importantes para vocês pensarem sobre a relação com o real, né? Primeiro, a discussão do visível e invisível. Nem tudo que existe no mundo é visível à nossa percepção. É aquele exemplo do Oliver Sacks, aquele pesquisador de neurociência, já falecido, faleceu ano passado, que usa o exemplo do ímã, né? Ou seja, a realidade tem coisas que nós não conseguimos perceber. Também aquele comentário de que os cachorros veem de uma forma diferente de nós, eles podem estar vendo coisas que nós não vemos. Ou o próprio comentário do Hermeto Pascoal, né? De que quando ele está numa viagem de ônibus, ele vê um monte de coisa que as pessoas não veem, a própria distorção do olhar dele, né? O estrabismo, o nistagmo, aquele movimento incessante dos olhos, permite que ele perceba coisas que uma pessoa que tem uma visão considerada normal não vê. Então, esse aspecto do visível e invisível é para nos chamar a atenção de que nem tudo é aparente, ou seja, nem quando a gente vai pesquisar uma coisa, a gente pode achar que os dados são evidentes por si só, e não são. É preciso encontrar as causas, os determinantes, que muitas vezes não estão visíveis, não estão aparentes. Um segundo aspecto que o filme também leva a gente a pensar é a relação entre objetivo, subjetivo, objetividade e subjetividade. Isso aparece em vários momentos, não vou aqui cansar vocês, mas a impossibilidade de se ser totalmente objetivo, na medida que nós somos um sujeito, daí a palavra subjetividade, que temos nossas experiências prévias, nossa emoção, que turva, inclusive, a nossa percepção do mundo. Talvez o exemplo mais interessante seja daquela cineasta Agnes Varda, né, falando sobre a relação dela com o marido dela que morreu de câncer, como as emoções fortes, quer dizer, a angústia que ela vivia pela morte próxima dele, já que ele estava já doente com câncer, morreu 6 meses depois, modificou inclusive a forma como ela olhou para ele através da câmera. E depois como ela decidiu filmar de perto, de muito perto, o corpo dele. Aí vocês têm aquelas cenas em que ela está filmando, na verdade, o braço, a mão, o olho, não é? Ela levou ao extremo a ideia, que está aqui também, não é? De aproximação e distanciamento. Como, às vezes, a implicação do pesquisador com o objeto faz com que ele esteja tão envolvido, tão perto, que ele não consegue ver o todo. Isso aparece também na metáfora. Viu a floresta ou viu a árvore? Né? Às vezes a gente está tão envolvido num determinado problema que a gente não consegue enxergar o problema direito, porque a gente faz parte dele. E às vezes a gente precisa se distanciar um pouquinho, isso até na vida cotidiana, se distanciar um pouquinho para observar, como a gente diz, de fora do problema. Isso é muito interessante do ponto de vista da pesquisa, porque muitas vezes as pessoas escolhem como tema de investigação coisas que são do seu cotidiano, do seu dia a dia. Eu tive uma aluna que trabalhava na área de saúde da mulher, né, implantando o programa de controle de qualidade das ações de saúde da mulher nas unidades básicas em Salvador. E ela veio fazer o mestrado e resolveu estudar o programa de avaliação, de controle da qualidade das ações de saúde da mulher. Mas ela era parte do problema. Ela era responsável pela implantação do programa. Até que ponto ela não teria um olhar enviesado? Ela não tenderia a ver apenas os aspectos positivos e não os aspectos negativos. Aí, quando nós chegamos no exame de qualificação, né, que ela foi apresentar o projeto, a professora Estela Aquino, que trabalha na área de saúde da mulher, chegou para ela e disse: olha, fulana, você vai ter que se afastar do seu emprego, do seu trabalho, né, pelo menos 6 meses durante o período em que você está fazendo a coleta de dados, para ter um certo distanciamento, para estranhar um pouco o que você vai observar, senão você não vai conseguir ter um mínimo de objetividade. Ou seja, porque ela, como sujeito, ela era ao mesmo tempo objeto da pesquisa. Então, isso são coisas que o pesquisador... eu escolhi um tema porque é o que eu já sei mais, porque eu estou envolvido no dia a dia, é um problema que eu enfrento ali. Isso tem vantagens
e tem desvantagens. Às vezes, você escolher um problema que você está tão perto, cria mais dificuldades do que se você escolher um tema que você não tem essa familiaridade toda, né? Um outro aspecto que o filme também traz o tempo inteiro é a relação entre razão e emoção. Já me referi, não é, a partir do exemplo da Agnes Varda, mas também tem o exemplo daquele vereador cego, não é, quando ele conta aquele caso de que quase perde a filhinha dele no mar, né, e ele diz assim, foi 1 minuto, 2 minutos, 1 século de angústia. 10 segundos e 1 século de angústia. É linda essa frase, porque a gente sabe que a percepção de tempo é um elemento, é completamente subjetivo. Quando você está feliz, né, o tempo passa rápido. Quando você está entediado, demora como que a passar. Uma aula chata, parece que nunca acaba. Você fica ali, mas, ai meu Deus, essa aula não acaba mais nunca. Um filme chato, você, meu Deus, até se levanta e sai do cinema. Mas quando você está feliz, alegre, se divertindo, o quê? Já acabou? Não é assim que a gente sente? Ou seja, a própria percepção do tempo é subjetiva e tem a ver com o investimento emocional que a gente faz na atividade que está realizando. Então, eu estava comentando com o Jossanã, é bom escolher um tema que vocês gostem, que vocês tenham tesão, como diria o professor Eduardo. Sem tesão não há solução. Ou seja, se escolher um tema que vocês acham chato de estudar, meu Deus, logo nos primeiros meses, eu vou ficar 2 anos estudando. Um mestrado leva de 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até 2 anos e meio. Então, não vai, tem que ter um investimento, não apenas racional. É um tema importante, é um tema relevante, vai ser uma contribuição para o aperfeiçoamento das práticas na universidade. Sim, mas se não tiver um prazer, não é? Uma alegria, uma satisfação pessoal em estar estudando esse assunto, é melhor escolher outra coisa, é melhor fazer outra coisa, né? Então, vocês vejam, quando eu vim fazer meu mestrado, eu pensava em estudar saúde do trabalhador e acabei me guinando para a área de política de saúde, fui estudar formação de recursos humanos, educação médica, formação de sanitarista, que era uma coisa que tinha muito mais a ver com o que eu estava vivendo na época, que era exatamente a mudança da prática clínica, médica, para o campo da saúde pública. E foi tão importante para mim fazer essa passagem que eu continuei na saúde pública e nunca mais saí desse lugar, né? Enfim, então, eu estou lembrando isso aqui. E, para concluir, essa questão que também aparece, totalidade ou recorte. Aí, o momento mais interessante do filme é quando o Wim Wenders, aquele cineasta alemão, ele fala de usar o óculos ou usar a lente de contato. Ele disse, quando eu tinha 30 anos, eu tentei usar a lente de contato, mas eu ficava procurando meu óculos. Por quê? Porque com o óculos eu consigo fazer um enquadramento. Sem o óculos, eu sempre tinha a impressão de que eu estava vendo demais. É fantástico isso. E ele desistiu de usar a lente de contato, não é? Por causa do recorte. Permitiu, não à toa, um cineasta. Vocês sabem que a coisa mais importante na montagem de um filme é exatamente a escolha dos quadros, dos frames, né? Da sequência dos quadros que conta a história. E é o que ele faz super bem, né? Ele tem filmes interessantes e lentos, filmes lentos, que é outra coisa também que ele chama a atenção. Os filmes antigos davam tempo para a gente inserir nossa imaginação, nossas fantasias, davam tempo para a gente pensar entre as sequências. E os filmes atuais, ele disse, não, vem fechado, vem clausurado, é uma velocidade tão grande de imagens na nossa retina. Certos filmes de ação são cenas espetaculares de corridas de carro e desastre. Você fica fascinado pelas imagens, pela sequência das imagens. Você é arrastado por elas. Mas quando o filme acaba, você não consegue dizer nem a história direito. Então, assim, ele citou o Jean Fort. Vocês assistiram No Tempo das Diligências? Pois é um filme de cowboy que quase não tem tiro. É um clássico dos filmes de cowboy. É fantástico. Tudo se passa dentro de uma diligência que está né, seguindo lá daquelas coisas lá do oeste americano. E a temática do filme é a relação entre os passageiros dessa diligência. Não vou contar o filme para vocês, que é spoiler, mas para vocês se interessarem, puxar da internet e verem esse filme. E outros tantos filmes interessantíssimos
que a gente pode assistir devagar, né, pensando, ou assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem filmes que eu já vi dezenas de vezes, né? E sempre que eu vejo, eu fico assim, ai, que interessante, que interessante. É um aspecto que eu não tinha percebido. Claro, filmes que conseguem isso são os que são bons, não é? É como livros, eu estava falando de manhã, os livros que a gente relê, né? Tem uma frase muito interessante de um escritor italiano, Ítalo Calvino, que ele diz, o que é um clássico? O que é um livro clássico? Não é? Ele diz, um clássico é um livro que nunca acaba de dizer o que tem para dizer. Ou seja, você pode reler esse livro várias vezes ao longo de sua vida. Você pode ter lido a primeira vez aos 15 anos, aí já gostou, porque tinha uma história de amor, não sei o quê, papapá. Aí daqui a 15 anos você lê de novo aquele livro, aí já presta atenção, já conhece a história de amor, aí já presta atenção talvez no cenário dessa história de amor, nas coisas que estavam acontecendo enquanto aquele casal estava se apaixonando. Aí lá para as tantas, quando você chega lá nos 50, 60 anos que vai ler o livro, você já sabe a história toda, mas de repente você presta atenção na forma como o autor resolveu contar aquela história, no estilo, nas palavras que ele usou, porque a história mesmo você já conhece. Então, cada vez que você lê um livro de novo, não é nunca o mesmo livro. Esse Ítalo Calvino tem uma coisa interessante. Ele diz assim, às vezes, quando eu entro numa livraria, eu fico observando os livros e classificando mentalmente na minha cabeça assim, os livros que eu já li, que nunca mais vou ler de novo. Os livros que eu nunca vou ler, não é? Tipo livro de autoajuda. Os livros que... os livros que eu tenho interesse em um dia, talvez, quem sabe, se tiver tempo, ler. Os livros que eu já li e gostaria de reler. Esse conto dele é interessantíssimo, porque é sobre, vamos dizer assim, a experiência de entrar numa livraria e analisar os livros que se põem nas estantes e tal. E folhear os livros e dizer, não, esse daqui não. Esse daqui, quem sabe um dia. Esse daqui, peraí, eu vou comprar... vou guardar para quando eu tiver tempo eu ler, porque vai ser um livro delicioso de ler. Mesma coisa com os filmes. Tem filmes que marcaram nossa vida que a gente pode ver de novo. Aí não, já vi, né? Esse filme eu já vi. Já viram como é hoje? Tudo descartável. As pessoas acham que viu uma vez, pronto, viu para sempre. Descarta. É a cultura do descartável. Assim não se forma, não se sedimenta nada, não se forma um clássico. Alguns textos na nossa área de saúde, de política de saúde, são clássicos, são livros desse tipo. Por exemplo, o livro do Antônio Sérgio Aroca, sobre o dilema preventivista. Toda pessoa que entrar no campo da saúde coletiva, em algum momento da sua formação, deve ler esse livro, porque foi um livro que fundou o campo da saúde coletiva. É impossível ser da saúde coletiva sem conhecer os livros da Cecília Donângelo, socióloga que já faleceu há muito tempo, mas que marcou a formação do pensamento crítico na área de saúde nos anos 70 do século passado. É impossível não saber quem foi esse fulano aqui, ó. O professor Guilherme Rodrigues da Silva, que dá nome ao nosso auditório, falecido também. Estou nesse auditório, o auditório chama-se Guilherme Rodrigues da Silva. Quem foi Guilherme Rodrigues da Silva? É importante saber. Baiano, professor da USP, diretor do Hospital das Clínicas da USP, relator da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Autor de vários textos que pensam a medicina. Então, a gente fala, o SUS. Sim, pois é, este homem, em 1986, era o relator geral da 8ª Conferência, foi quem deu forma, num documento, às propostas do movimento pela reforma sanitária e garantiu, que está lá no texto, que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado, que foi o que subsidiou a luta política no Congresso e acabou virando a Lei 8080 em 1990. Então, nossa homenagem a ele está ali. Então, como é que a gente não vai saber quem são essas pessoas? Todos mortos. Eu escrevi um livro chamado Andorinhas. Eu tenho umas coisas assim de escrever uns livros meio de prosa poética e escrevi. Quando eu percebi que meus alunos não conheciam nenhuma dessas pessoas, eu resolvi escrever um livro. Cada capítulo é sobre uma dessas pessoas. E usei essa metáfora da andorinha. A andorinha não faz varão. O movimento pela reforma sanitária é um movimento coletivo que envolveu muita gente. E de todos os capítulos do meu livro, apenas uma pessoa estava viva quando eu terminei de escrever. Juan César Garcia, Antônio Sérgio Aroca, Carlos Gentili de Mello, Cecília Donângelo, Ricardo Bruno.
entendeu? Carlos Matos, falecido, faleceu. O único vivo é o Mário Testa, que está com 90 anos na Argentina, entendeu? Sim, senhora. Todos mortos. Todo mundo já morreu. E eu disse, eu vou escrever esse livro para contar para os meus alunos de graduação, meus alunos novos, e agora estou contando para vocês também, quem são essas figuras, porque essas figuras formaram o nosso pensamento. Então, tem a ver com isso, com o compromisso, com o interesse, com o comprometimento, com a implicação no trabalho deles. Falei para vocês antes da cadeia produtiva do conhecimento. Lembra aqui, tudo começa com o olhar, a observação. Sim, começa com a observação, mas o que é que vem depois? Esse é um diagrama, parece aquele desenho do Pequeno Príncipe, né? Quem já viu o Pequeno Príncipe? Tem um desenho do elefante dentro da cobra. Vocês não leram o Pequeno Príncipe, não? Ah, pelo amor de Deus, era o livro das misses. Tudo quanto era misse. Perguntava, qual o seu livro preferido? Aí dizia, O Pequeno Príncipe. Agora, quando eu pergunto para os meus alunos, qual o seu livro preferido? 90% diz A Cabana. Já não é mais o Pequeno Príncipe. Mas, enfim, para quem lê o Pequeno Príncipe, isso aqui é um ciclo, né, uma cadeia. Na verdade, é um desenho que o Naumar fez na aula dele, que eu copiei, para mostrar que cada momento desse envolve os demais. Ou seja, tudo começa com observação, mas até o final, quando você já tem o conhecimento produzido, você pode estar voltando, retornando ao princípio. É um ciclo. Então, a observação implica o quê? Que você seleciona um tema e parte para a produção dos dados que a gente falou de manhã. A análise desses dados transforma os dados em informação e a interpretação em conhecimento. Então, o processo de produção de conhecimento implica, né, nessa caminhada, aqui nesse caminho, né, do olhar até a produção de conhecimento, e é um caminho, vamos dizer assim, referenciado pelo conhecimento já existente, que é o referencial teórico que você usa para desenvolver o seu trabalho. É isso que eu vou trabalhar daqui para frente com vocês. Isso aqui é um outro diagrama, você veja, cada autor procura esquematizar esse método, né, esse caminho metodológico de algumas maneiras diferentes. Aqui você tem um outro autor, o Debrini e colaboradores, é um texto antigo, 1977, mas que eu gosto muito, a Dinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais, porque ele trabalha, eu acho até muito mais completo que o desenho de Naumar, ele trabalha com 4 polos da prática metodológica, o que ele chama o polo epistemológico, o polo teórico, o polo morfológico e o polo técnico. Normalmente, a gente se situa aqui embaixo, teoria e empiria. Teoria, que é o referencial teórico, e o polo técnico, que define o desenho da investigação. A maioria dos alunos se atrapalha quando chega aqui, na hora de analisar e interpretar. Não é? E o que esse quadro nos mostra é que a escolha de um determinado referencial teórico está definida pela posição epistemológica do pesquisador. Por exemplo, uma pessoa como Jair Nilson Paim, vocês assistiram a aula do Jair Nilson de Política de Saúde. Para um ouvido mais acurado, basta assistir uma aula do Jair Nilson para perceber que ele se filia numa vertente crítica do marxismo, né, que é uma corrente de pensamento dentro das ciências sociais. Ou seja, ele não chegou aqui para apresentar uma visão eclética de política de saúde. Ele toma uma posição teórica. E essa posição teórica tem a ver com a perspectiva epistemológica que ele adotou. Certo? Então, ele analisa a política de saúde a partir da teoria crítica do Estado, da relação do Estado com a sociedade, cita autores como Marx, como Gramsci, como Lênin, se ele quiser analisar partidos políticos, etc. Ao trabalhar a reforma sanitária, do ponto de vista técnico, foi o que Jair Nilson fez. Trabalhou com produção de informações a partir de documentos, então ele trabalhou com revisão documental, foi uma opção metodológica, e analisou isso à luz desse quadro teórico. Então, esse tipo de diagrama é muito útil. Recentemente, eu participei de uma definição, de uma defesa de tese,
que a menina estudou políticas culturais na América Latina e usou esse mesmo esquema aqui. Ficou um trabalho muito bonito. Eu passei, inclusive, para um aluno meu doutorado ler, para ver como foi que ela adaptou esse diagrama para pensar a organização da tese dela. E aqui um outro slide, já construído pela professora Lília Blima Schreiber, que adaptou o esquema do Debrini para a gente pensar, não é, no nosso caso, na pesquisa em saúde, como é que a gente faz. Começa com uma pergunta, uma pergunta de investigação. A partir dessa pergunta de investigação, essa pergunta implica em perceber a existência de um problema, olhar, refletir e problematizar, ou seja, elaborar o problema sobre a forma de uma pergunta, de uma questão de pesquisa. Isso só se faz a partir da revisão bibliográfica para cada um de vocês identificar qual é a lacuna que existe no conhecimento, o que é que não se sabe, para vocês não repetirem, não fazerem um projeto que simplesmente repete o que já se produziu, o que já se sabe sobre o problema. A partir daí, ela sugere desenhar a investigação empírica, o que implica em escolher métodos e técnicas e construir os dados. Os dados são feitos, os fatos são feitos. Portanto, aí vem aqui, compreender e explicar essa informação implica em produzir respostas ao problema. Estão vendo aqui o cruzamento? E isso significa interpretar, problematizando, descrever e analisar, ou seja, enfim, interpretar os dados. Foi uma adaptação que ela fez do Debrini. Eu vou traduzir isso para vocês em passos. Porque uma coisa é esse esquema quadripolar, né, que fica na cabeça da gente como uma coisa assim, né, meio que difusa. A minha preocupação é colocar agora o passo a passo disso aí, tá certo? Como é que a gente faz isso? Caminhando linearmente. Claro que na prática, eu apresentei esses diagramas aí para mostrar que na prática não é um processo linear. Não é. Ou seja, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo, assim, uma linha, seguindo uma linha. Não. Às vezes você dá o primeiro passo, dá o segundo passo, quando dá o terceiro, vou ter que refazer, volta atrás. Vou ter que refazer minha pergunta. Às vezes dá mais uma caminhadinha, chega lá, mas não dá para eu fazer exatamente assim, porque não tem viabilidade, não vai. Espera aí, então eu tenho que voltar um pedacinho e refazer isso. É um ir e vir o tempo inteiro. Então, eu estou dizendo isso para vocês não pensarem que eu estou oferecendo uma receita de bolo, um manual, não é? Que basta vocês seguirem esses passos que vai dar tudo certo. Na Nanina, não. Daí a importância de se desenvolver um trabalho com alguém mais experimentado, que geralmente é a pessoa que assume a orientação. Por que o processo de produção de conhecimento não pode ser uma coisa isolada? Raramente é feito isoladamente. Quando vocês entram num curso de mestrado, vocês têm um orientador. Para que ter um orientador? Qual é o papel do orientador? É alguém que vai conversar com vocês, que vai ajudar vocês a darem esses passos, que vai apontar quando vocês estiverem, vamos dizer assim, entrando por um caminho, por um atalho, que vai conduzir a um beco sem saída, que vai sugerir leituras, que vai sugerir a conversa com outros especialistas, que acaba acontecendo no exame de qualificação. O exame de qualificação é o momento em que o mestrando apresenta o projeto dele para discutir com 3 pesquisadores diferentes. Um deles é o orientador, e vem mais 2, que podem até ter uma visão distinta do orientador. E se estabelece um diálogo, e aí, a partir desse diálogo, o pesquisador vai definindo as opções que ele vai tomar ao longo do processo. É uma prática, hein? É um processo de trabalho que leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos acontecendo. E não tem um caminho assim, caminho real. Basta seguir, que vai dar. Não é um protocolo. Quem trabalha na área clínica pode dizer, não é um protocolo clínico. Todo caso de infecção respiratória em criança, você tem que fazer isso. Todo caso, não é bem assim, não. É preciso uma certa criatividade, é preciso também liberar a imaginação e, principalmente, é preciso estudar muito para fazer as escolhas corretas, viáveis, pertinentes ao objeto de estudo. Então, vamos lá. Isso aqui é um esquema geral do que deve conter um projeto de investigação.
Primeira coisa, o primeiro passo é que identificar e selecionar um tema de pesquisa. Desde de manhã eu comecei a perguntar para vocês, quais são os temas que vocês têm interesse? Então, pode ser saúde mental, pode ser acessibilidade da pessoa com deficiência, pode ser o que você colocou, prevalência, mortalidade por leishmaniose em Salvador. Vários temas apareceram aqui. A partir da escolha de um tema, é preciso construir a problemática e delimitar e definir o problema. Como é que, a partir de um tema, eu faço uma pergunta de investigação? O que é que media entre uma coisa e outra? E o que é que está aqui no meio? A revisão bibliográfica, que a gente chama a revisão do estado da arte. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu tenho que saber o que é que já se sabe sobre o assunto, quem já estudou, como estudou, o que é que produziu, para que eu possa inserir a minha pergunta nesse conjunto de conhecimentos que estão sendo produzidos sobre esse tema. Uma vez que eu elabore minha pergunta de investigação, fiquem tranquilos que eu vou pegar um por um, viu? Eu só estou dando uma visão geral aqui com esse slide. Nós vamos um por um, até o fim da tarde hoje. Uma vez que eu tenho a minha pergunta de investigação, que deve ser feita, né, sob a forma de uma pergunta, uma interrogação, com a interrogação no final. Não é? Como vem sendo, o que é que vem acontecendo? Quais são os determinantes da mortalidade por leishmaniose em Salvador no período X? Quer dizer, a pergunta tem que ter o quê, o quando, o quem e o onde. Uma boa pergunta tem que especificar tudo isso. Eu vou definir os objetivos e construir a justificativa. Há métodos para definir objetivo. O objetivo não pode ser definido de qualquer maneira. O que é um objetivo, do ponto de vista da redação? Todo objetivo deve ser escrito com verbos no infinitivo. Identificar, descrever, analisar, avaliar, comparar. Verbos no infinitivo. Lembram lá da gramática? Explicar, compreender. Repare. Então, e o objetivo tem que ser coerente com a pergunta. Uma pergunta bem feita é como se fosse o espelho de um objetivo, ou vice-versa, um objetivo bem feito tem que ser o espelho da pergunta. A justificativa também. Escrever uma justificativa, uma boa justificativa, implica em alguns critérios que eu vou apresentar para vocês quais são. Como é que a gente escreve uma justificativa? 2 ou 3 parágrafos de justificativa. Em escrever um projeto é montar um quebra-cabeça. Repare, a delimitação da problemática vai ficar na introdução. A pergunta de investigação geralmente fica no fim da introdução. O objetivo pode vir até como item separado, ou, em alguns casos, constar do final da introdução. A justificativa, idem. Alguns projetos a gente encontra a justificativa também na introdução. Eu vou sugerir que vocês façam tudo separadinho no início, que fica mais fácil. Entendeu? A introdução, objetivo, justificativa, pergunta de investigação, objetivo, justificativa. E cada pedacinho desse é como uma peça de um quebra-cabeça. Quadro teórico é um outro item. Às vezes, alguns projetos, principalmente na área de epidemiologia, embutem o quadro teórico na introdução. Não acho isso bom. É bom colocar como item específico. O que é que consta de um quadro teórico? A definição dos conceitos, a explicitação das teorias que vão ser utilizadas para a interpretação dos resultados da pesquisa empírica. Seja ela documental, seja ela bibliográfica, seja ela de campo, com entrevistas, a aplicação de questionário, o que for. Isso aqui esqueçam por enquanto, que isso aqui é uma classificação feita por Naumar, mas que eu acho muito interessante. Além do referencial teórico, a gente tem o item mais importante do projeto é o que? A definição da metodologia, ou estratégia metodológica, como alguns autores gostam de escrever. E o Naumar chama a atenção de que uma boa estratégia metodológica sempre tem 3 partes embutidas nela. O que ele chama de logística, ou seja, como é que vai se dar a produção de dados, a analítica, ou seja, como é que vai se dar a análise dos dados, e a heurística, de interpretação, como é que vai se dar a interpretação dos dados. Normalmente, aqui no ISC, a gente simplifica isso. A gente traduz isso em procedimentos, métodos e técnicas para a produção de dados e, às vezes, um plano de análise. E no plano de análise, a gente apresenta as categorias de análise que indicam como é que vai se dar a análise e a interpretação.
Ainda no projeto tem que ter um item relativo aos aspectos éticos, como eu dizia de manhã. Se vão trabalhar com seres humanos, se vão entrevistar pessoas, se vão aplicar questionários, essas pessoas têm que ser informadas dos objetivos da pesquisa, têm que consentir, né, concordar em participar da pesquisa. Se não concordarem, devem ser liberadas de participar da pesquisa, enfim, não são obrigadas. Vejam, por exemplo, aqui na UFBA, está acontecendo uma grande pesquisa, que é o projeto ELSA. Alguns de vocês pode ser que participem do ELSA. Participa? Alguém aqui participa do ELSA? Pois é. Toda vez que a gente vai lá no ELSA, a gente tem que assinar o TCLE, não é não? Todo ano que a gente é chamado a fazer aqueles exames todos, ou seja, não é uma vez só na vida, não. Ou seja, porque em qualquer momento da pesquisa, a gente pode desistir de participar. Enchi o saco, não quero mais participar dessa pesquisa. Então, toda vez que a gente volta lá, eles não dão umas pranchetinhas para a gente ler de novo o TCLE, não é isso? E assinar, concordando em se submeter àqueles exames e sabe que o material vai ser usado para a pesquisa, etc, etc, etc. Isso é para garantir a liberdade do sujeito que participa em abandonar a pesquisa em qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Problema da pesquisa. Se for uma amostra com reposição, se alguém abandonar, pode ser reposto. Se for uma amostra sem reposição, como é o caso do ELSA, que é uma coorte, não é, as pessoas só vão sair à proporção que desistam ou que morram. Porque a ideia são 20 anos de seguimento para analisar o aparecimento de doenças crônicas na população de funcionários e docentes da UFBA. Cronograma todo mundo sabe o que é uma planilhinha, uma tabelinha em que se colocam as atividades que vão ser realizadas e o período em que elas vão ser realizadas. Não precisam ser sequenciais. A revisão bibliográfica, por exemplo, pode acontecer durante todo o período do estudo, que vocês vão se atualizando. Né? A produção de dados acontece, evidentemente, antes da análise. Enfim, é um fluxograma de atividades com o estabelecimento do período dos tempos, geralmente em meses, né? E o orçamento eu coloquei aqui opcional, porque a gente só precisa apresentar, no caso de um mestrado, um orçamento caso o projeto venha a ser financiado. Né? Se vocês vão solicitar financiamento de alguma instituição, tipo CNPq, ou FAPEX, né, ou FAPESB, enfim, aí precisa realmente apresentar o orçamento. Se vão concorrer a algum edital, evidentemente que tem que fazer o orçamento. Mas aqui, se for somente para executar um projeto no curso de mestrado, com recursos do próprio curso ou do próprio pesquisador, normalmente a gente não exige o orçamento. Então, agora vamos, item por item, um por um. Transformei essa lista de tarefas nos 10 passos. Então, podem ir perguntando. Primeiro passo, problematização do tema. Se queremos conhecer acerca de um determinado tema, então o tema vocês vão escolher, eu não vou sugerir nenhum. O tema cada um vai escolher, mas a própria escolha do tema é ir e voltar, que eu posso ter um tema inicial, que eu tenho interesse, saúde mental, é um tema geral que a colega aqui apresentou. Mas dentro do grande tema saúde mental, ela pode ir especificando um subtema e para chegar a recortar exatamente o tema da pesquisa dela, ela já tem que começar a fazer um pouco de revisão bibliográfica. Então, eu estou chamando a atenção aqui, é importante, em primeiro lugar, refletir sobre o que sabemos sobre o tema. O que é que a gente sabe? Por que eu me interessei por esse tema? O que é que tem a ver comigo? Caiu assim de paraquedas? É só porque eu quero fazer uma seleção para o mestrado? Então, o primeiro tema que me veio à cabeça? Não, estou exagerando, mas às vezes é isso. Eu vejo isso nos meus alunos de pós-graduação. E às vezes tem a ver com a problemática pessoal, não é? Uma coisa que tem muitos alunos hoje de graduação que estão se interessando lá agora mesmo, essa semana, eu perguntei para os meus alunos de iniciação científica que temas eles se interessariam para fazer pesquisa. Quase todos os que falaram ou colocaram problemas de saúde mental ou uso de álcool e outras drogas. Problemas típicos da adolescência: sexualidade, uso de drogas e depressão.
30 alunos. Os que abriram a boca foi para colocar isso. Agora, como eles colocaram isso? Um aluno começou. Problemas mentais relacionados com excesso do uso de videogame. O outro colocou uso de excesso de álcool em alunos da UFBA. Aí fica nítido para mim de onde surgem esses temas. Da vivência cotidiana, da experiência cotidiana deles, como alunos que saíram do ensino médio, estão vivendo as descobertas da sexualidade, estão se expondo ao uso de álcool e outras drogas, começando a participar de balada, sendo convidado pelos colegas para encher a cara nas cervejadas, nas festanças que se faz aí nas faculdades, descobrindo, né, morando sozinho, deixando família no interior, morando sozinho e se expondo à violência, com medo de assalto aqui em Salvador. São os meus meninos de graduação e meninas de graduação. Se a gente investiga um pouco mais, aparece a questão do corpo. Obesidade, anorexia, tatuagem. São os temas que vão aparecer. O uso do corpo. Aparece violência contra o corpo, uso do corpo. Se espremer um pouquinho mais, aí aparece a problemática da... a droga já foi citado, da droga lícita, ilícita, álcool, etc. Tranquilo. Mas vai aparecer a questão da formação profissional. O que é que eu vou fazer da minha vida? Mercado de trabalho, que é o que a família está pressionando. Então, os temas que aparecem. Vamos transformar isso em tema de investigação? Hein? Que eu estou perguntando, temas de interesse. Aí, a partir daí, vamos começar. O que é que eu sei sobre isso? Por que eu estou colocando esse tema? Então, a primeira coisa a fazer é revisar o que outros pesquisadores produziram acerca disso. Se eu quero estudar, por exemplo, o uso de álcool e outras drogas por adolescentes na UFBA, né, por estudantes da UFBA, será que alguém já fez alguma pesquisa sobre isso? Já. Até na UFBA mesmo, Luiz Augusto Vasconcelos, aluno de Naumar, quando fez, acho que foi Luiz Augusto, não, foi Antônio Cardoso, hoje professor da Universidade Federal do Sul, há uns 20 e tantos anos atrás, aluno de Naumar, estudou o uso de maconha por estudantes da Universidade Federal da Bahia. E, aliás, começou a se enturmar com a galera que fumava maconha, começou a aparecer de cabelo comprido, todo desleixado. Eu digo, se confundiu com objeto de estudo. Imersão no campo. A mesma coisa o Guga, estou brincando. Não leve a sério, estou brincando. Mas o Luiz Augusto Vasconcelos resolveu estudar berimbeck. O que é o berimbeck? Prática de sexo inseguro marcado pela internet entre homens que fazem sexo com homens. Foi a tese de doutorado do Luiz Augusto, orientado por Inês Dourado. Então, hoje a gente abre aqui o nosso auditório e aparecem 2 ou 3 estudantes de doutorado querendo estudar a questão dos homens que fazem sexo com homens. Virou um tema de pesquisa. Transsexualidade. Vocês estão vendo aí o livro da professora Tereza sobre transexualidade. Recentemente eu participei de uma banca de professor substituto lá no IAC, em que a gente aprovou a primeira professora transexual da nossa universidade. São temas emergentes. A leptospirose não é um tema emergente. A tuberculose não é um tema emergente. A AIDS, mais ou menos. Primeiro caso de AIDS, 1994, tem linha de pesquisa sobre AIDS hoje. Sífilis não é um tema emergente. Mas, enfim, tem temas que são emergentes e tem temas que são permanecentes, que continuam existindo como problema e, por isso, continuam existindo pessoas interessadas em pesquisar. Barreiras de acesso nos serviços de saúde à população de rua, que tem desde a questão do documento até o preconceito, ganhando visibilidade na nossa agenda de pesquisa. Estou dando esses exemplos para mostrar a vocês que tem temas antiquíssimos, não é? Que continuam sendo estudados porque permanecem como problema, insisto. A tuberculose é um. Não é? A tuberculose foi reativada como problema de investigação na época que a AIDS surgiu, porque passou a ser uma doença oportunista, e aí muitos pesquisadores voltaram a estudar a tuberculose, porque ela, além da pobreza, que é o determinante principal da permanência da tuberculose e das condições de vidas precárias, apareceu a problemática da AIDS, levando
Aí, será que é isso? Será que no Brasil a AIDS está associada a um aumento da prevalência da tuberculose e tal? Então, mais gente estudando. Recentemente, outro tema que 3 ou 4 alunos do nosso mestrado apareceram esse ano, que o ano passado não apareceu. Microcefalia, dengue, zika, chikungunya. Ou seja, aparece uma epidemia. E aí, evidentemente, a comunidade científica se interessa. A professora Darcy Neves, aqui do ISC, começou a se interessar pela problemática da microcefalia, porque ela trabalha com criança, saúde mental em crianças. E aí, já tem 3 alunos do mestrado que entraram esse ano com essa temática da microcefalia, que tem a ver com como lidar com, com esse conjunto de crianças que, em função da epidemia de Zika, estão nascendo com microcefalia. Tem um problema que há 10 anos atrás a gente não tinha. Então, vocês vejam, problema é o que não vai faltar nunca para nós. Então, a questão é como identificar e selecionar um problema que você tenha um grau de interesse, de implicação, que dê sustentação a um estudo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até uma vida inteira. O professor Jair Nilson tem 40 anos na universidade e estuda a reforma sanitária, porque ele se implicou no tema. Você vê, quando o Jair Nilson fala do assunto, vocês veem que a vida dele está toda envolvida com o movimento, a luta política pela reforma sanitária, pela universalização do atendimento, pela equidade, integralidade. Então, tornou isso mais do que um projeto de pesquisa, um projeto existencial, um projeto político. Dá sentido à vida dele. Vejam que o Wim Wenders fala, nossa vida sempre carece de sentido. Lembram isso, esse trechinho do filme? Que ele diz aí, as crianças gostam de ouvir histórias antes de dormir, porque a história dá a elas um certo sentido. E muitos de nós vivem vidas sem sentido. Vivemos. Acordamos de manhã, tomamos nosso café, saímos para trabalhar, enfrentamos o trânsito, ficamos cansados no fim do dia, voltamos para casa, ligamos a televisão. Mas qual é, de fato, o sentido que estamos dando a essa nossa vida? Qual é o engajamento que temos no projeto individual de construção de uma obra que deixa a nossa marca no mundo? Ou num projeto coletivo que contribua para a mudança social, para a melhoria das condições de vida, para um mundo melhor, como diria a professora Liliana Sanz, que gosta de dizer isso, vamos lutar por um mundo melhor para todos, um mundo mais, mais saudável. Aí cadê o povo da promoção da saúde? Promoção da saúde, qualidade de vida na universidade. Quem se interessa por um tema desse, está imaginando, olha a imaginação, de que é possível, que nós tenhamos uma qualidade de vida, e um trabalho mais saudável, condições de trabalho, menos sofrimento no trabalho, menos estresse, menos esgotamento, mais satisfação. Aí vai para a área de saúde do trabalhador, vai para a área da promoção da saúde. Então, escolher um tema é fundamental. E um tema, insisto, que a gente tenha implicação. E segunda coisa, para problematizar o tema, porque não basta, meu tema está. É preciso revisar o que os outros pesquisadores já sabem. E é preciso conversar, é importante conversar com quem está pesquisando o tema. Você me perguntou, bonequinha, quais são os grupos de pesquisa que tem aqui no ISC. Vocês querem trabalhar e estudar aqui? Então, eu digo, entre no site do ISC, olhem os grupos de pesquisa, fuçem no currículo dos pesquisadores, conheçam o que os pesquisadores já produziram. Por exemplo, quer estudar com o professor Jair Nilson? Eu quero ser orientando o professor Jair Nilson. Tem que entrar no Lattes do Jair Nilson, conhecer a produção de Jair Nilson, se possível, ler os textos do Jair Nilson, para chegar a conversar com ele, se aproximar. Hein? Tem uma fase de aproximação. Quero estudar com o professor Luiz Eugênio. O que o Luiz Eugênio está estudando? A economia da saúde. Estava estudando judicialização, agora está querendo estudar a questão da austeridade, do projeto neoliberal. Então, quem tem interesse nesse tema tem que conhecer um pouco da trajetória de Luiz Eugênio. Quem é Luiz Eugênio, o que é que ele já produziu, é o nosso atual coordenador da pós-graduação. Em qualquer circunstância, vocês não podem pensar que vai cair um orientador que vai fazer o que vocês querem. Nananina, não. Não digo que vocês vão ter que se enquadrar, não.
Eu digo que é um diálogo. Tem gente que pega um aluno para enquadrar o aluno. Não é o meu caso, nem muito menos o que eu defendo nas aulas de metodologia. Eu estou dizendo, é preciso uma aproximação, um diálogo, é preciso uma negociação. É uma construção de uma relação a dois. Você vai para a cama no primeiro encontro? Alguns até podem ir, né? Mas o pior é que hoje em dia o povo vai. Tá vendo? Tá vendo? O pior é que hoje em dia o povo vai, mas no outro dia se arrepende. Acorda, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem é esse? Pois é, ou então, quem é essa? Vixe Maria, parecia bonita na luz da boate, agora vi que é uma mocréia. Não façam isso, por favor. Na relação com os orientadores, a aproximação tem que ser lenta e gradual, para se construir uma relação estável, repare, que não acabe em desastre logo no primeiro. Acontece, muitas vezes, a incompatibilidade de gênios. Eu já tive que pegar orientandos de outros professores que depois não se deram bem. E vice-versa, já tive orientandas que chegaram para mim e diziam, olha, eu conheci a professora fulana no curso tal, me dei super bem com ela, você se incomodaria de eu passar a ser orientanda dela? Não. Ou seja, afinidade. Afinidade é uma coisa difícil de definir, né? Às vezes você acha a pessoa maravilhosa dando aula. Quando senta para trabalhar com a pessoa dentro de uma sala, vê que a pessoa é chata demais, exigente, não é? Horrorosa. Acontece. Tá vendo? Ou vice-versa, a pessoa é meio chatinha numa sala de aula e depois, quando você senta para trabalhar com a pessoa, se dão super bem. Isso acontece toda hora aqui no ISC. Eu gosto muito de observar essas coisas. Não vou citar nomes, porque vou ser indiscreta e isso está sendo gravado. Aí depois o povo pode usar a gravação para me delatar lá fora. Mas eu acho isso uma coisa muito interessante, porque é uma relação singular. A relação orientador e orientando é uma relação muito delicada. Porque o orientando, repare, ele chega com dúvidas, com perguntas, né? Com um tema. Às vezes ele tem um tema, mas não sabe exatamente por onde vai caminhar. Então, tem uma coisa que se chama humildade intelectual. Reconhecer que o orientador está ali, porque supostamente é uma pessoa que pode ajudar. Então, se a pessoa chega na maior arrogância, achando que já sabe tudo, por que vai fazer o curso? Não é? Ou vice-versa, se o professor orientador não sabe acolher a demanda do orientando, não se estabelece uma relação produtiva. Então, eu estou dizendo isso porque vocês precisam fazer essa aproximação já a partir de agora. Quem quiser realmente fazer no futuro um curso de mestrado, etc., não é isso? Tem que começar a identificar quem são os professores, quais são os temas. Começar com uma paquera, uma aproximação, marcar o encontro, que professor, quero conversar com o senhor, professora, quero conversar assim, assim, estou com esse interesse, assim, assim, assado, para já começar a colher algumas dicas. Estou revisando o meu tema, não é? Então, é importante, tudo isso a propósito de que é importante conversar com quem está pesquisando o tema. Então, como é que eu descubro o que é que eu sei? Né? O que é que eu sei sobre o tema? Inventário de conhecimentos prévios. Isso é uma coisa que pouca gente faz. Pouca gente faz, mas é importante, seria interessante fazer. Tem um caderninho, né, ou abrir uma pastinha no computador, que vocês começassem a fazer uma espécie de diário, né? Uma espécie de diário. Pessoal, por que eu me interessei por esse assunto? Eu vou contar também uma experiência pessoal que eu fiz com uma menina, uma aluna nossa, que hoje é professora da UFBA, Maria Caputo. Vocês já ouviram falar da Maria Caputo? A Maria Caputo chegou aqui na UISC em 1996. A Argentina não falava português, imagine, e veio fazer o mestrado aqui. Não tinha orientação, não tinha orientador. Aí, como eu falava espanhol, olha só que circunstância mais absurda. Só porque eu falava espanhol, mandaram a Maria Caputo conversar comigo. Não, ninguém. A professora Carmen fala espanhol. Vamos conversar com Carmen. Eu não conhecia Maria Caputo, né? Não sabia quem era.
nada dela. Aí foi que eu fiz. Eu comecei a conversar, ela numa ansiedade, querendo dizer tudo, aquela coisa, chegando num país, né, novo, né, numa instituição nova, começando a me contar toda a trajetória dela, o que é que ela fazia, o que é que ela tinha deixado de fazer. Era médica, pediatra, tinha trabalhado com índios lá no Amazonas, educação popular, fez curso com Paulo Freire. Aí eu pedi a Maria para escrever. Eu disse, Maria, você está falando muita coisa, eu não estou conseguindo acompanhar, não é? Muita informação de vez. Por favor, vá para casa, pegue aí um caderninho, me escreva assim, sua história de vida. É uma técnica de pesquisa, história de vida, para poder eu conhecer melhor você, conhecer melhor você, para entender o que é que ela estava querendo fazer aqui, né? Quais seriam, vamos dizer assim, os temas que poderiam interessá-la como aluna de mestrado. Ela voltou uma semana depois com um calhamaço, escrito em espanhol. Quer dizer, o risco, né, de você propor uma coisa dessa. Me trouxe uma papelada danada. Uma biografia, uma espécie de autobiografia, contando da infância dela e não sei o quê, papapá. Como hoje a gente faz com o memorial, não é? Mas foi importantíssimo, porque ao longo desses 21 anos que nos conhecemos, além de orientador e orientando, nos tornamos amigas. Porque aí ela se abriu, ela teve essa capacidade de se abrir, de contar, de falar, não é? as suas andanças, e eu tive o interesse de acolher. Isso não acontece sempre. Já tive alunos que eu não tive esse tipo de relacionamento. Mas, nesse caso, aconteceu. Foi uma coisa mútua. É isso que eu estou querendo dizer. Estou dando um exemplo dela. Dou outro exemplo interessante, o professor Marcelo Rocha. Marcelo, odontólogo. Um dia eu estou indo dar aula de planejamento, me aparece aquele rapazinho. Professora Carmen, eu posso assistir sua aula? Nunca tinha visto Marcelo. Eu disse, pode, meu filho. Aí ele ficou para assistir a aula, ficou lá quietinho, assistiu a aula. No final da aula, ele disse, olha, eu sou odontólogo, trabalho em Lauro de Freitas, na saúde da família, queria fazer o mestrado, vim assistir sua aula porque eu quero me aproximar dessa área para fazer meu projeto nessa área. Poderia continuar assistindo às aulas? Eu disse, claro que sim. Aí ajudei, no fim, ele a escrever o projeto, se candidatou ao mestrado, não passou no primeiro ano, ficou mais um ano como aluno especial, passou no segundo ano, fez o mestrado comigo, fez o doutorado com o Naumar, hoje é o coordenador do mestrado do EISU. São 12 anos que a gente trabalha junto. É uma relação. Eu não fiquei com nenhum marido 12 anos. Vocês terem uma ideia, marido mesmo eu só aguentei 5 anos cada um. Mas certos alunos, ou seja, conseguimos construir um relacionamento de parceria, não é, de ajuda, de corresponsabilização sobre projetos profissionais que ultrapassaram muito mais do tempo que eu tenho, que eu tive de convivência amorosa. É uma forma de amor. É o amor filia. O amor que a gente estava falando de manhã tem 3 dimensões. O amor eros, né, o erótico, que a gente tem por quem a gente se apaixona, e às vezes se acaba como uma chama, não é? E se apaga. O amor filia, que é esse amor da amizade, que se constrói ao longo do tempo e que tem seus altos e baixos. Só com o professor Gernilson eu tenho 38 anos de amizade. Eu conheci o Gernilson com 22 anos, como aluna do 5º ano de medicina. Estamos aí, né, juntos nessa peleja há 38 anos. Tem seus altos e baixos, como todo relacionamento, mas estamos juntos. Há uma lealdade que se constrói ao longo de lutas compartilhadas. E assim como com alguns desses alunos que eu estou falando. E estou citando esses 2. Mas, se vocês olharem meu currículo, eu já orientei mais de 70 mestrandos e doutorandos. Uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na vida, dessa gente toda que passou por mim. Mas nem todo mundo ficou meu amigo, né? No caso do mestrado profissional, que é o que vocês vão, né? A gente estava conversando com Isa agora na hora do almoço. O mestrado profissional tem um corpo de orientadores
que normalmente aceita que até 30% seja de fora do instituto. Entendeu? Mas há regras da CAPES para isso. Não se pode ter mais do que 30% de pessoas fora da instituição. Se não me engano, é 30%. Então, a maior parte dos professores tem que ser daqui do ISC mesmo, que é o ISC que está oferecendo o curso. Mas, para um professor de fora ser orientador, ele tem que ser credenciado para o mestrado profissional. Ou seja, não é escolha de vocês, não. Se vocês escolherem alguém que não seja do ISC, essa pessoa tem que apresentar o currículo vitae ao colegiado do mestrado e ser aprovado, ser analisado por alguém do colegiado, que emite um parecer, e pode ser aprovado só para orientar o seu trabalho, pode ser aprovado para orientar o seu trabalho e dar aulas, pode ser credenciado para passar a ser professor do corpo permanente. Normalmente, essas pessoas de fora são professores colaboradores. Todo programa de pós-graduação tem o pessoal do corpo permanente e colaboradores. Cada professor da universidade só pode ser permanente em 2 programas. Eu, por exemplo, sou permanente em 2, não pode ser mais do que 3, exatamente para não facilitar, vamos dizer assim, a existência de um monte de cursos que, na verdade, não tem professores que se dedicam ao curso. Tem que se dedicar ao curso. Aqui no ISC, todos os professores são dedicação exclusiva à universidade. Aí isso significa, o professor fica aqui, tem sua salinha, tem computador, tem internet, tem que trabalhar. Tem que dar aula na graduação, na pós-graduação, tem que dar aula na residência. No Instituto, vocês precisam conhecer melhor o Instituto. O Instituto atende mais de 1.400 alunos de graduação por ano. Tem mais de 200 estudantes de pós-graduação, permanentemente, se revezando. Mestrado profissional, residência, que é sensu lato, mestrado acadêmico e doutorado. Com um corpo docente de quantas pessoas? 30 e poucos professores. Então, fica até feio você chegar aqui para fazer um curso por fazer. Eu acho que é uma questão ética. O Jair Nilson tem uma frase que a gente tem orgulho de pertencer a uma instituição como o ISC, de ter construído esse instituto e ser hoje o curso mais, vamos dizer assim, mais bem avaliado do país. Então, a gente não vai deixar essa peteca cair. E os alunos fazem parte desse projeto. Vocês são a razão de ser do projeto. Só porque existem alunos que demandam os cursos do ISC, é que o ISC pode continuar existindo. Se não tivesse ninguém querendo fazer curso aqui, hein? A gente ia fazer o quê? Então, é o ensino e a pesquisa e a cooperação técnica que move o Instituto. Então, eu vou mostrar depois para vocês o observatório, vocês verem a quantidade de alunos de graduação, de pós-graduação, que estão envolvidos em todos os nossos projetos. Então, vamos lá. Então, ainda estou no primeiro passo, hein? Então, o primeiro passo é essa análise, né, do que eu sei sobre o tema, como foi que eu adquiri esse conhecimento e quanto desse conhecimento é científico. Isso é um momento importante. Será que o que eu sei sobre esse conhecimento é científico ou é senso comum? Hein? Não é coisa que eu aprendi de opinião, que eu li no WhatsApp, não é que passaram para mim, não. O que eu ouvi dizer, até que ponto que eu sei, tem alguma base. Foi textos que eu li, livros, artigos, etc. Então, é preciso fazer essa revisão, e isso implica em fazer essa pergunta, que é a pergunta que o Humberto Eco ajuda a gente a responder. Né? Depois que a gente tem mais ou menos o tema delimitado, e o que é que eu sei sobre o tema, aí eu faço a pergunta crucial. Será que o meu tema é científico? Quer dizer, será que é um tema que vai ser aceito pela comunidade científica? Se é um tema reconhecido como um tema de pesquisa? E aí o livro do Humberto Eco, é como fazer uma tese, ele apresenta esses critérios. Para a gente concluir se um tema é científico, ele deve atender esses 4 critérios. Deve ser reconhecido enquanto tal pela comunidade científica. Para isso, é só a gente dar uma olhada, hoje em dia é fácil, pela internet, no Cielo, né, na biblioteca virtual, na Scientific Library, botar o tema lá, para ver se aparece publicação sobre o tema. Política de saúde no Brasil. Vai aparecer milhares de trabalhos.
homofobia, vai aparecer um monte de trabalho. Movimento negro, vai aparecer um monte de trabalho. Racismo institucional, vai aparecer um monte. Significa que a comunidade científica está reconhecendo esse tema como um tema de pesquisa. Além disso, deve dizer algo novo ou abordar um antigo problema sobre uma nova perspectiva. A gente também não vai fazer um trabalho só para repetir o que os outros já disseram. Então, se estamos trabalhando com um tema antigo, que já tem larga tradição de pesquisa no campo científico, a gente deve procurar acrescentar alguma coisa inovadora na abordagem que eu vou fazer ao tema. Terceiro, deve ser útil essa visão pragmática e programática. Lembram do Chalmers? A definição de ciência é uma prática histórica, né, que o racional, que tem um sentido de programática, e é pragmática, deve significar alguma contribuição. Não adianta eu ficar pesquisando um tema que não tem nenhum interesse social. Aí, isso é questionável. Mas pode ser que não tenha interesse hoje, porque a comunidade científica ainda não reconheceu, mas talvez daqui a alguns anos reconheça. Veja o caso do Mendel. Tinha utilidade a pesquisa dele com as ervilhas? Não tinha? Tinha. Ele não estava fazendo por mero diletantismo. Agora, com o pragmatismo do Mendel em cultivar as ervilhas, ele acabou descobrindo uma lei, né, que fundou uma ciência nova. Não é fantástico? Que criou um ramo da biologia, que é a genética. Mas o motivo que levou ele a fazer aquele trabalho todo daquela forma sistemática, anotando tudo, fazendo as tabelinhas e tal, no fundo era um motivo super pragmático, de produzir ervilhas lisas, que eram mais palatáveis, né, mais gostosas, mais agradáveis para a alimentação dos monges do mosteiro. E, por último, deve fornecer elementos para que possa ser contestado. Isso é uma coisa interessante do conhecimento científico. Não é uma verdade absoluta. A gente não está em busca da verdade absoluta como a religião, a verdade que ninguém contesta. Todo conhecimento científico é verdadeiro, cadê o resto? Até que se prove o contrário. Então, tem alguns epistemólogos, como é o caso do Popper, do Karl Popper, que defende, inclusive, que o critério principal de verificabilidade do conhecimento científico é a possibilidade de refutação. Ou seja, de ser criticado, de ser questionado, de ser refutado. Se não conseguir refutar, então a gente vai trabalhando com ele até o dia que alguém conseguir refutar. Então, isso é verdadeiro até prova em contrário.